é errado entrar por fluxo e querer alongar por análise técnica? Tá? Recebi essa pergunta lá na caixinha, né, da outra rede e ela virou destaque aqui. Tá? Apesar de já ter falado, né, desse assunto algumas vezes aqui no canal, eu vou trazer esse assunto por uma outra ótica, por uma outra perspectiva aqui, diferente das outras. Então vamos lá, vai ser bem interessante. Bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo eu sou o Graham, nesse canal falo de trade, falo de investimentos, isso aqui é puramente trading, tá? E aproveita, se você não está inscrito no canal, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Começando o vídeo aqui, né, acho que a primeira coisa que já falei algumas vezes sobre esse assunto aqui, né? E assim, acho que eu nunca toquei nesses pontos aqui, né? Por que as pessoas, eu estava parando para pensar, gostam ou querem unir fluxo com análise técnica, tá? Acho que tem pelo menos 3 fatores, né? O mais intuitivo deles é achar que, pô, as pessoas veem coisas interessantes no fluxo, que fazem sentido, tá? Como ideia, né? Às vezes nem muito prático, mas como ideia. Putz, olha essa ideia aqui, isso aqui faz muito sentido. E também veem e enxergam com facilidade coisas interessantes na análise técnica. Tá? Primeiro ponto. O segundo e terceiro são mais objetivos. Tá? Segundo, é inegável que as estratégias de fluxo, ou que usam fluxo, né, como chave central, né, da entrada no mercado, geram mais oportunidades. Então, um número maior de oportunidades. Então, em teoria, se você for unir os dois, você vai ter um número de entradas muito maior do que teria só olhando por análise técnica, por price action, que seja. É inegável. E o terceiro ponto, né, que também fecha essa vontade muito grande de unir as duas técnicas, é que, intrinsecamente, os stops tendem a ser mais curtos. Tá? Em alguns, porque fluxo não é uma coisa única, mas tem diversos, a gente vai falar um pouco do vídeo aqui também, tem diversas possibilidades ou diversas oportunidades que a análise de fluxo 100% crua ou quando ela é acoplada de alguma forma no operacional, né, mas não é 100% fluxo, né, ela assim, tende a naturalmente ter um stop muito mais curto e isso é muito convidativo para quem enxerga o mercado também com a lente, né, de análise técnica, porque os stops tendem a ser um pouco mais longos. E esses 3 pontos eles fecham, né, o porquê dessa vontade de unir os dois com um negócio que vai ser o tema central desse vídeo aqui, tá? Que é, especialmente, tá, quando você olha para trás e fala, pô, sei lá, você teve um sinal ali de fluxo, qualquer um que seja, tá, comprou, deu lucro, andou um pouquinho para frente, zerou curto, e aquilo foi a mínima do dia, ou muito próximo da mínima do dia, mas o mercado não chegou aí abaixo daquele teu nível de preço, e pô, o mercado só subiu depois dali. E aí você tem aquela dor de corno, né? Pode ter, né? Aquela dor de corno de falar, caramba, né? Putz, mas eu comprei aqui, logo que eu comprei, ele rompeu uma resistência e, putz, ali, ou rompeu o ajuste, e ali, putz, só subiu depois disso. Você fala, nossa, era só eu ter entrado, segurado um pouquinho, aguentado um pouquinho o balanço do mercado, e aí deu esse outro sinal de análise técnica, né, de price action, ou seja, estou tentando resumir aqui, tá? Pode acontecer diversas outras desdobramentos possíveis, tá? E fala, cara, era só ter esperado um pouquinho e veio esse sinal de análise técnica e é alongado, mas eu entrei bem na operação. O fluxo me colocou bem na operação, se eu tivesse um pouquinho de paciência, aí sim teria rompido o ajuste, aí eu sabia que era para alongar. Isso é uma possibilidade, é um grande risco. E aí, o que pode não necessariamente estar acontecendo, tá? Um assunto que eu nunca falei aqui no vídeo, que são vieses cognitivos, tá? E ajudam bastante, não são práticos, tá? Assim, quem gosta de conteúdo 100% prático vai odiar aprender sobre vieses, tá? Mas cara, é isso. O mercado, né, pra você aprender e aprofundar, é um pouco de prática, um pouco de conhecimento, de teoria, de profundidade, né? Então, e essa parte de comportamental, ela é praticamente teórica. Uma coisa que, pô, assim, não é um negócio que você vai e aplica na hora. Quando acontecer tal coisa, faz tal. Você primeiro precisa entender como é que a nossa mente funciona, a tua mente particularmente funciona, para ver se você não está incorrendo num viés ou não. E esse viés que eu vou dizer aqui é o viés da retrospectiva, tá? Que é o seguinte, é uma tendência natural que nós humanos temos, alguns mais do que outros, quando você entende o viés, você consegue trabalhar ele um pouco melhor e talvez não incorrer nele com mais facilidade, mas todos nós somos suscetíveis a ter, que é de você olhar para trás e falar, cara, era inegável que se acontecesse tal coisa, o mercado ia subir. E quando você faz isso, você desconsidera que você está lidando com o futuro, né? Quando você olha que o mercado rompeu o ajuste, sei lá, meio-dia, e o mercado só sobe a partir dali, e você fala, cara, rompeu o ajuste. Era inegável que o mercado ia subir. Ou seja, porque quando rompe o ajuste, o mercado sobe de baixo para cima, e quando perde o ajuste, o mercado cai. Ou seja, você tem uma crença na cabeça, não vou dizendo se ela é certa ou errada, mas você tem uma crença na cabeça, que pode ser qualquer outra, né? E
aquilo aconteceu e você nega que você está lidando com o futuro, que meio-dia, do meio-dia até as 5 e pouco da tarde, 6, com alguns fechamentos de alguns ativos, poderia ter acontecido diversas coisas, inclusive eventos imprevisíveis, que são raros, mas acontecem, que alterariam qualquer dinâmica, né? Alterariam a precificação do mercado. E você, pelo fato de ter tido um sinal no rompimento do ajuste, pressupõe que era inegável que o mercado teria subido até o fim do dia ou teria caído até o final do dia porque aconteceu aquele rompimento. E você esquece de que o mercado toda hora está descontando o futuro, toda hora ele é movido à perspectiva do que pode acontecer no futuro. Essa é a dinâmica de precificação do mercado, obviamente com algumas incoerências de precificação, que a gente explora no fluxo como oportunidades, mas a máquina principal é essa. Tá? O mercado sempre... O que pode acontecer no futuro? O que pode acontecer no futuro? Opa, qual é o desconto disso e quanto disso está incorporado no preço hoje? Isso é o que é a realidade do mercado. Não é uma ciência exata em que você controla agora, no momento em que você faz a análise, você controla necessariamente e de forma objetiva o que vai acontecer no momento T1, T10, esse T1, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, T10, 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, não importa. Você não controla agora o que vai acontecer no futuro. Você tem mais probabilidade de enxergar o que vai acontecer no futuro quanto mais curto é a tua janela de enxergar. Quanto mais baixo é o teu farol, mais você enxerga o asfalto. Quanto mais longe é teu farol, menos você enxerga para frente, você tem menos visibilidade. E o mercado, a visibilidade do que vai acontecer, ela é questionável. Por quê? Porque toda hora está suscetível a entrar um fato novo. E fato novo não necessariamente é uma notícia. Tá? Pode ser tipo uma mudança de sentimento de um player grande, pode ser um resgate de um cliente institucional grande, de um fundo de pensão. Cara, pode ser muita coisa. E não necessariamente uma notícia, e não necessariamente uma breaking news, que é uma notícia pré-programada no calendário econômico. Isso inclusive, mas não necessariamente, não se resume só a isso. O que pode acontecer entre o momento da tua análise e o teu horizonte de investimento. Então o viés da retrospectiva é você desconsiderar tudo, especialmente em mercado, tá? Todos os possíveis desdobramentos e falar, era inegável que se acontecesse isso, rompimento do ajuste, rompimento de nível de preço, rompimento de uma média móvel, qualquer coisa que você queira, era inegável que isso ocasionaria essa alta desse jeito, essa queda desse jeito. E você troca a palavra probabilidade, possibilidade de acontecer, que aí sim você não estaria incorrendo num erro, dizer, olha, né, nem todos os sinais de análise técnica, vamos dizer, são errados, eu não uso, tá, mas nem todos são errados, tá, e não é porque, vamos dizer, existe o viés da retrospectiva de que alguma coisa de análise técnica pontualmente não vai funcionar para algumas pessoas. Mas deixa muito claro que eu não uso, mas ok, tem gente que usa e ok. Tá. Agora, o que você tem que tomar cuidado é com essa inegabilidade. Tá? Olha, era claro que era só ter segurado. Era só ter segurado, porque você desconsidera, na maior parte das vezes, inclusive, os cenários em que aquela mesma coisa aconteceu, rompeu o ajuste, rompeu a resistência ou cruzou as médias e o mercado não foi do jeito que você gostaria, ou assim, e esse que é o ponto, quando você está no viés da retrospectiva, naquele dia que o mercado deu certo, que daria certo fazer aquilo que você sabe ou gostaria ou enxerga de forma objetiva, aquele dia você vai lá e dá luz para aquilo, fala, olha, era só ter segurado. Só que você desconsidera automaticamente todas as diversas outras vezes, inclusive até muitas vezes maiores numericamente, né, as que deram errado, as que rompeu o ajuste e o mercado não desenvolveu da forma com que você queria ou gostaria, né, você desconsidera tudo aquilo. E naquele dia você fala, nossa, era só ter segurado. Cara, então, saber separar, entender, ter ciência de que existe o viés da retrospectiva e de que o mercado é uma máquina de desconto futuro e de que tem cenários possíveis, de que tudo pode acontecer, não é inegável que você tem um sinal agora e esse sinal vai gerar aquele resultado de alta ou de baixa para aquele horizonte temporal que você quer. Não é inegável, as coisas podem mudar. E quem não entende, esse é o conceito, esse é um outro conceito, que é o conceito da imprevisibilidade do mercado, que é inerente, tá, com o mercado financeiro. Tá? A gente tende a achar que tudo é previsível e o mercado tem um componente de imprevisibilidade tão grande, que é tão difícil para a nossa cabeça aceitar isso. Tá? Tem remédios para isso, mas é tema para outro vídeo. Remédios não... remédios para tomar, né? Remédios que eu digo de como aceitar a previsibilidade do mercado em termos de conhecimento. Tá? E aí, né,
já falando dessa linha, ciente de que você tem o viés da retrospectiva e de que você não vai cair nele, tá? Tem um outro conceito que eu queria abordar aqui, tá? Que é sinal de entrada versus sinais de condução do trade. Sinal de entrada é muito claro, é uma coisa ali, putz, na hora, é um rompimento, é um cruzamento de média, é uma inversão de fluxo, é uma agressão diferente, é a terceira agressão seguida quando aparentemente ligou um algoritmo low frequency, vários outros fatores, tá? Você tem o sinal de entrada e sinais de condução. Quando você quer fazer essa união dos dois, e aí que tá. Nos sinais de fluxo, também um outro ponto para dizer aqui, né? E nos sinais de fluxo, deixar muito claro aqui que existem vários, não é tudo uma coisa só, tá? Tem vários sinais de fluxo. Mas se englobar todos eles, com exceção do seguir algoritmo low frequency, todos os outros eles têm uma natureza mais efêmera, mais curta. O sinal, tá, de fluxo ele tem vamos dizer, um horizonte temporal. Essa oportunidade que você está vendo aqui por uma inversão de fluxo, ela sozinha, ela tende a te gerar historicamente X pontos de ganho. Ela naturalmente é mais efêmera. E os sinais de análise técnica convencional, price action, que seja, eles naturalmente têm, né, em teoria, apesar de eu não gostar e não usar, eles têm naturalmente um horizonte maior. No fluxo, você tem inerentemente alguns sinais de condução, e acho que essa é uma das grandes diferenças de você entre as duas técnicas. Uma das, não outras, tá? Não só isso, tem outras. Tá? Que é, na maior parte dos trades de fluxo, tá? Você tem sinais de entrada, que é aquele gatilho, é o evento origem, né? E você tem sinais de condução, que é o mais fácil de entender, talvez não de ver, mas de entender, é o sinal de condução, por exemplo, quando você tem um algoritmo low frequency ligado, tá? Que é aquilo lá que tem uma ordem gigantesca e ele está fatiando essa ordem em ordens ou por minuto, ou temporizadas por volume do mercado, ou, né, com diversos fatores, que é TWAP, VWAP, POV, por aí vai. Já tem diversos vídeos aqui no canal, vou deixar aqui embaixo as referências, tá? Você tem o sinal da entrada, que é, percebi que o algoritmo ligou. Aí como é que você percebe isso? Tem diversos detalhezinhos e tal. Mas quais são os sinais de condução? Cara, esse algoritmo está ligado naquele ritmo, ou está acelerando, tá? E você está, enquanto aquilo está ligado, tá? Aquela compra está vindo naquele ritmo, X lotes por minuto, ou um percentual de participação tal, né, mínimo, mantendo constante, ou até acelerando, ou desacelerando, mas ainda mantendo alto. Enquanto você está ali, você está sendo conduzido pelo trade, você teve um sinal de entrada, entrou, comprou. O mercado continua ali mostrando que aquele cara, né, aquele player está comprando ainda naquele ritmo. Cara, você tem um sinal de condução, você continua naquele trade. Aquilo desligou ou desacelerou, opa, teu sinal de condução cara, aquele sinal que me motivou a entrar e a conduzir não existe mais. Esse trade, cara, não importa o que vai acontecer depois. Esse trade, por fundamento, pela essência do que me fez entrar, não está mais presente. Não quero mais o trade. Cara, que se dane o que aconteceu depois. Depois de um tempo você começa a pensar desse jeito. E na análise técnica, inerentemente, você tem um vazio entre a entrada e a saída, seja no stop ou seja ela no objetivo. Os sinais de condução do trade, tanto quanto está positivo, quanto não, os sinais de que o teu trade não está fluindo bem, eles são escassos, para não dizer, na minha visão, inexistentes. Tá? Você não tem muito o que olhar, né, no meio do caminho para sentir se o mercado está de forma fundamental, em termos de base, se o teu trade está fluindo ou não, a não ser olhar preço. Você comprou a tanto, o mercado está X pontos do meu preço, ou está indo rápido ou está indo devagar, mas você não tem elementos que tem a ver com a tua entrada, que te ajudam, que te conduzam no trade. E aí muitas pessoas querem unir o fluxo com análise técnica justamente porque acham que o fluxo vai ajudar na condução do trade de um sinal de entrada da análise técnica, ou vice-versa, que um sinal de entrada por fluxo vai usar a análise técnica como condução do trade. Cara, é muito difícil. Talvez tenha alguém que faça isso, talvez tenha, talvez dê para fazer, talvez dê. Eu não sei fazer e não sei ensinar isso. Essa forma de usar os dois, um para conduzir o outro, tá? Então saiba disso, sinais de entrada e sinais de condução. Tá? Em alguns casos do fluxo, tem muita estratégia de fluxo, tá? Você tem sinais de condução muito claros. Tá? Tanto
para estopar, para sair do mercado antes mesmo daquele stop pré-programado que você tem em cada trade. Quer dizer, cara, o mercado não está fluindo a meu favor, para que eu vou esperar o mercado chegar lá no meu stop? Pô, se ele não está fluindo e as variáveis que eu quis que acontecesse, não porque eu quero, mas porque eu pré-defini aquilo, né? O tipo de oportunidade que eu estou buscando, não estão presentes mais, eu caio fora, no 0 a 0, perdendo meio ponto, perdendo um pouquinho, tá? Não necessariamente naquele stop pré-programado, né, que eu pré-defini que eu vou entrar, tá? Para virar um negócio completamente matemático, né? Só um trade matemático. Eu só entro fazendo 3-1 no mercado e por aí vai, tá? E vamos lá, qual que é, vamos dizer, a mensagem final do vídeo aqui, tá? É por isso que eu gosto de categorizar os trades, porque para mim tem feito muito sentido ter drivers muito bem definidos de entrada para cada oportunidade, tá? E por isso que eu categorizei muito claro os sinais em operacional contra a pessoa física, news trading, algumas operações de scalping, aí tem algumas aqui dentro, um pouco mais difícil de categorizar, seguir algoritmo low frequency, né, front running, algoritmo low frequency e distorção do preço justo, que tem pouco a ver com fluxo, tá? Distorção do preço justo. Pouco ou nada a ver com fluxo. Quando você categoriza isso, o teu driver, o sinal de entrada e de condução, na maior parte tem, ele é aquele. Eu não estou sobrepondo camadas. É por isso que às vezes tem alguns chavões no mercado que fazem sentido. Mantenha tudo simples, o simples funciona. Porque quando você não tenta ficar acoplando camadas, que é unir fluxo com gráfico, com fundamento, com macro, com correlação, com tudo, para tentar ter um tipo de oportunidade única, você adiciona tantas camadas que vira um baita no Frankenstein no negócio. E isso é um baita problema. Às vezes você está considerando todo esse resto que você conhece, eu não estou dizendo que tudo isso é inútil, não é útil, mas para pegar aquele tipo de oportunidade, para eu pegar, por exemplo, um chacoalhão ali em cima da pessoa física, né, operar o pote da pessoa física, eu não olho nada de macro, eu não olho nada de correlação, eu não olho nada de quase nada, eu só olho a posição técnica da pessoa física enchendo, quando bate no nível que eu sei que vão chacoalhar a roseira dela, eu atuo contra. Cara, eu não olho mais nada, né? Meio que aquilo, é meio que puramente aquilo. É óbvio, esse talvez seja o mais simples de todos para dizer aqui. Pode ter alguns outros que estão um pouco mais complexos. Mas quando você começa a querer unir coisas, que tem fundamentos distintos e que vão brigar, o sinal de condução, o sinal de entrada é um e o sinal de condução é outro, você começa a misturar coisas que você começa a querer do mercado. E a probabilidade de você estar querendo isso por ter caído no viés da retrospectiva, tá, é muito alta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é um bom conteúdo, tá? E mostra para mais pessoas interessadas. E o que eu sempre peço de verdade, tá? Escreva um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, se você já tinha percebido, se conhecia esse viés da retrospectiva ou não, se você tenta unir o fluxo e análise técnica, se dá certo, se não dá. Cara, tenta ajudar, né, a comunidade que assiste os vídeos, que gosta desse tipo de conteúdo, tenta ajudar com alguma coisa aqui embaixo, tá bom? Abraço, boa semana.